Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o professor Pablo e eu quero fazer um convite agora para vocês, hein? Fiquem atentos, olhem para esse vídeo que eu vou ensinar vocês e vou dar para vocês uma dica muito importante. Você sabia que hoje 1/3 das crianças brasileiras sofrem de obesidade? E você sabe o que é obesidade? Isso quer dizer que a cada 10 crianças, pelo menos 3 delas sofrem de sobrepeso ou obesidade. Isso também quer dizer que essas crianças possivelmente serão adultos doentes. Isso mesmo, doentes. Primeiro eu quero dizer a vocês e explicar o que é a obesidade. Talvez alguns já saibam, mas a obesidade é o acúmulo de gordura no corpo, quase sempre causado por uma má alimentação. Isso mesmo, é você que come mal, você que se alimenta de maneira errada, quase sempre isso vai acabar deixando você obeso. E a obesidade é uma doença. E pior, ela leva a outras doenças. Você já deve ter ouvido falar de pressão alta, já deve ter ouvido falar de diabetes, também já deve ter ouvido falar de colesterol elevado. Pois é, todas essas doenças levam à morte. E pior, essas doenças são causadas pela obesidade. Começa com excesso de peso, depois você passa para um outro nível chamado obesidade, do qual a gente já falou, e por fim evolui para essas doenças que levam à morte. Isso mesmo, levam à morte. Infartos, AVC, que é um acidente vascular cerebral, causado muitas vezes por uma hipertensão. Então, por isso, é muito importante que nós estejamos atentos à obesidade. Preste atenção nessa imagem na tela. Esse gráfico, ele mostra as causas de morte nos Estados Unidos. Percebam que as 3 primeiras principais causas de morte nos Estados Unidos está relacionado à obesidade, doenças cardíacas, câncer e derrame, que a gente já falou que é o AVC. Todas essas 3 principais causas de morte dos americanos está diretamente relacionada com a obesidade. Percebam também que o diabetes aparece. É uma outra causa de morte bastante importante e que está relacionada a uma alimentação inadequada. Mas é importante também que vocês saibam que não é apenas a alimentação responsável pela obesidade. Ela é importante, mas agora eu vou fazer uma pergunta, assim como eu fiz lá no início desse vídeo. E o exercício físico? Você está fazendo? Você sabia que o exercício físico ele também nos ajuda a manter o controle da nossa composição corporal? Isso mesmo, a nossa composição corporal, a quantidade de massa muscular que nós temos, a quantidade de gordura corporal que nós temos, a quantidade, enfim, de todos aqueles componentes que formam o nosso corpo, como os ossos, o sangue, as vísceras, que são os nossos órgãos internos. Pois bem, para eu poder ter um melhor controle disso tudo, como a gente já falou anteriormente, eu preciso cuidar da alimentação. Mas é extremamente importante que eu também faça exercício físico, no mínimo 30 minutos por dia. Bem, certamente então, depois de tudo isso que eu falei, você já deve ter lembrado de alguém, por exemplo, da sua família, que já esteve doente, ou algum conhecido, algum vizinho, o vovô, a vovó, o papai, a mamãe. Mas se você não conhece nada disso que eu falei, eu quero dizer para você o seguinte: pense numa pessoa bastante saudável. Pode ser alguém bem próximo, pode ser o papai, pode ser a mamãe, pode ser alguém que você goste, pode ser alguém na televisão, um atleta, alguém que você acha assim, nossa, que pessoa bacana, que pessoa bonita, que pessoa saudável. Pois então, se você quer ficar com uma saúde em dia, e ter a saúde em dia é estar bem, é viver bem, você precisa
seguir essas dicas: se alimentar corretamente, fazer exercício e dormir bem.